O Caminho dos Reis, por Brandon Sanderson. Capítulo 23. Muitos usos. Você me acusou de arrogância em minha busca. Você me acusou de guardar rancor contra Raze e Bavadin. Ambas as acusações são verdadeiras. Kaladin estava na caçamba do carroção, observando a paisagem nos arredores do acampamento, enquanto Rocha e Teft punham em ação, tanto quanto possível, o plano que ele concebera. Em sua terra natal, o ar era mais seco. Se alguém saísse de casa antes de uma grande tormenta, tudo pareceria desolado. E passada a tempestade, as plantas se recolhiam às suas conchas, troncos e esconderijos, de modo a conservar água. Mas ali, onde o clima era mais úmido, elas eram perenes. Muitos petrobulbos nunca se retiravam totalmente para suas conchas. Trechos de grama eram comuns. As árvores que Sadeias cortava estavam concentradas em uma floresta ao norte dos acampamentos de guerra, mas algumas cresciam naquela planície. Eram enormes, de troncos largos, e cresciam inclinadas para o oeste. Suas grossas raízes, que lembravam dedos, mergulhavam na rocha, e ao longo dos anos, rachavam e quebravam o chão circundante. Kaladin pulou do carroção. Seu trabalho era levantar as pedras e depositá-las na caçamba do veículo. Os outros carregadores estavam encarregados de trazer as pedras, que empilhavam nas proximidades. Eles moviam-se em meio a petrobulbos, trechos gramados e tufos de mato que surgiam sob os rochedos, crescendo mais abundantemente a oeste, prontos a se retirarem para a sombra das pedras caso uma grande tormenta se aproximasse. Isso produzia um efeito curioso, como se cada rochedo fosse a cabeça de um ancião, com mechas de cabelos verdes e marrons crescendo por trás das orelhas. Os tufos eram extremamente importantes, pois abrigavam finos caniços conhecidos como ervas botão, cujas delicadas folhagens podiam se recolher para dentro dos caules. Os caules eram rígidos e imóveis, mas os rochedos os protegiam. Alguns podiam ser arrancados durante uma tempestade, mas se fixavam em outro lugar tão logo os ventos amainavam. Kaladin ergueu uma pedra e a colocou no carroção, onde a rolou até posicioná-la ao lado das outras. A base da pedra estava úmida, coberta de líquen e creme. Embora não fossem raros, as ervas botão não eram tão comuns quanto outras ervas daninhas. Uma rápida descrição fora o suficiente para que Rocha e Teft as encontrassem com algum sucesso. O grande avanço, entretanto, foi quando Sil se juntou à busca. Kaladin olhou para o lado enquanto se abaixava para pegar outra pedra. Sil esvoaçava nas proximidades, uma forma diáfana quase invisível, que conduzia a rocha de um tufo a outro. Teft não entendia como o grande papaguampas encontrava muito mais ervas botão do que ele, e Kaladin não se sentia inclinado a lhe explicar. Para começar, ele não entendia por que Rocha enxergava Sil. O papaguampas lhe dissera que nascera com aquele talento. 2 carregadores se aproximaram, o jovem Dani e Jack sem orelha, puxando uma pedra enorme sobre uma espécie de trenó de madeira. Suor escorria de seus rostos. Quando se aproximaram do carroção, Kaladin espanou as mãos e os ajudou a levantar a pedra. Jack sem orelha o olhou de cara amarrada, resmungando. "Essa está ótima", disse Kaladin, indicando a pedra. "Bom trabalho." Jack o fulminou com um olhar e se afastou. Dani deu de ombros e seguiu o homem mais velho. Como Rocha previra, oferecer sua equipe para o trabalho de recolher pedras não aumentara a popularidade de Kaladin, mas aquilo tinha que ser feito. Era a única forma de ajudar Leiten e os outros feridos. Assim que Jack e Dani se distanciaram, Kaladin subiu descontraidamente na caçamba do carroção e se ajoelhou. Afastando uma lona para o lado, expôs uma grande pilha de ervas botão. Tinham aproximadamente o tamanho de um antebraço. Fingindo que estava arrumando as pedras, ele fez um grande feixe com os juncos e o amarrou com gavinhas de petrobulbos. Em seguida, jogou o feixe para fora da caçamba, aproveitando que o condutor do carroção fora conversar com um colega e deixara Kaladin sozinho, exceto pelo Chule, que, encolhido em sua carapaça rochosa, observava o sol com seus pequenos olhos de crustáceo. Kaladin pulou do carroção e depositou mais uma pedra na caçamba. Depois, se ajoelhou, como se fosse puxar um pedregulho debaixo do veículo. Com mãos hábeis, no entanto, amarrou o feixe de junco sob a caçamba,
ao lado de outros 2 feixes. O carroção tinha um grande espaço aberto ao lado do eixo, e uma cavilha de madeira oferecia um ótimo lugar para prender as plantas. Gezerese, faça com que ninguém pense em verificar o fundo do carroção quando nós voltarmos para o acampamento. Uma gota por talo, dissera o apotecário. De quantos galhos ele precisaria? Kaladin sabia a resposta a essa pergunta sem ter que pensar muito. Precisaria de cada gota que pudesse obter. Ele depositou outra pedra no carroção. Rocha estava se aproximando. O grande papaguampas de pele bronzeada trazia uma pedra oblonga que seria pesada demais para a maioria dos carregadores. Avançava lentamente. Sil esvoaçava em torno de sua cabeça, e de vez em quando pousava sobre a pedra para observá-lo. Kaladin desceu do carroção e correu para ajudá-lo. Rocha meneou a cabeça em agradecimento. Juntos, eles levantaram a pedra e a depositaram na caçamba. Limpando o suor da testa, Rocha virou as costas para Kaladin. Projetando-se de seu bolso estava um tufo de ervas-botão. Kaladin o pegou rapidamente e o enfiou sob a lona. — O que vamos fazer se alguém notar o que estamos fazendo? Perguntou Rocha calmamente. — Vamos dizer que eu sou tecelão, disse Kaladin, e que estou querendo tecer um chapéu para me proteger do sol. Rocha riu. — Talvez eu faça isso mesmo, continuou Kaladin, limpando a testa. Seria ótimo nesse calor, mas é melhor que ninguém veja. Só o fato de nós estarmos querendo as plantas pode ser o bastante para eles proibirem a colheita. Isso aí é verdade, disse Rocha, espreguiçando-se e olhando para cima, enquanto Sil pairava à sua frente. Sinto falta dos picos. Sil apontou para uma direção, e Rocha lhe fez uma reverência, antes de segui-la. Tão logo se certificou de que ele avançava na direção certa, Sil voou de volta até Kaladin. Pousando na lateral do carroção, reassumiu sua aparência de mulher, com o vestido esvoaçando ao seu redor. — Eu gosto muito dele, declarou ela, erguendo um dedo. — De quem? Rocha? — Sim, disse ela, cruzando os braços. Ele é respeitoso, ao contrário de outros. — Ótimo, disse Kaladin, içando outra pedra para o carroção. Assim você pode andar atrás dele por aí, em vez de ficar me aborrecendo. Ele tentou não mostrar preocupação ao falar, já se acostumara com a companhia dela. Ela fungou. — Eu não posso acompanhá-lo, ele é respeitoso demais. — Você acabou de dizer que gosta disso. — Eu gosto, mas também detesto, disse ela sem rodeios, como que alheia à contradição. Ela suspirou e sentou-se na lateral do carroção. Eu o conduzi até um terreno cheio de esterco de chule para pregar uma peça nele. Ele nem gritou comigo, só ficou olhando, tentando descobrir algum significado oculto. E ela fez uma careta. Isso não é normal. Acho que os papaguampas reverenciam os esprenos, ou coisa parecida, disse Kaladin, limpando o suor da testa. Ah, isso é bobagem. As pessoas acreditam em coisas muito mais bobas. De certa forma, acho que faz sentido reverenciar os esprenos. Vocês são estranhos e mágicos. Eu não sou estranha, disse ela, pondo-se de pé. Sou linda e articulada. Ela plantou as mãos nos quadris, mas ele pôde ver, por sua expressão, que não estava de fato zangada. Parecia estar mudando a cada hora, tornando-se cada vez mais... Cada vez mais o quê? Não exatamente humana, mas individual, mais inteligente. Sil fez silêncio quando outro carregador se aproximou. Era Nathan, um homem de rosto comprido, trazendo uma pedra pequena. Obviamente não queria se esforçar. — Olá, Nathan, disse Kaladin, estendendo as mãos para recolher a pedra. — Como vai indo o trabalho? Nathan deu de ombros. — Você não disse que era lavrador? Nathan permaneceu ao lado do carroção, ignorando Kaladin. Kaladin colocou a pedra na caçamba. — Sinto muito por obrigar vocês a trabalharem assim, mas nós precisamos da boa vontade de Gás e das outras equipes de pontes. Nathan não respondeu. — Isso vai nos ajudar a continuar vivos, prosseguiu Kaladin. Acredite. Nathan deu de ombros novamente e se afastou. Kaladin suspirou. Isso seria muito mais fácil se eu pudesse culpar Gás pela mudança. Não seria honesto, retrucou Sil. Por que você se preocupa tanto com honestidade? Porque sim. Ah, é? Disse Kaladin, grunhindo enquanto voltava ao trabalho. E conduzir homens até pilhas de esterco? Isso é honesto? É diferente, foi uma brincadeira. Não vejo como...
Kaladin se interrompeu quando outro carregador se aproximou. Ele duvidava que alguém mais tivesse a estranha capacidade de Rocha para ver Sil, e não queria ser visto falando sozinho. O pequeno e musculoso carregador tinha dito que seu nome era Scar, embora Kaladin não visse nele nenhuma marca óbvia. Tinha cabelos pretos, que usava curtos, e rosto anguloso. Kaladin tentou conversar com ele, mas não obteve resposta. O homem chegou a fazer um gesto rude, antes de se afastar pisando duro. Estou fazendo alguma coisa errada, disse Kaladin, balançando a cabeça e pulando do carroção. Errada? Repetiu Sil, andando até a beirada do carroção e olhando para ele. Pensei que me ver resgatar aqueles 3 homens daria esperança a eles, mas ainda estão diferentes. Mais cedo, alguns observaram você se exercitar, disse Sil, quando você estava treinando com a prancha. Eles observaram, mas nenhum deles está preocupado com os feridos. Quer dizer, nenhum além de Rocha. E ele só está fazendo isso porque se sente em dívida comigo. Nem Teft está querendo dividir a comida. Eles são egoístas. Não creio que essa palavra se aplique a eles. Enquanto levantava uma pedra, Kaladin tentou explicar como se sentia. Quando eu era escravo... Bem, ainda sou escravo. Mas durante os piores momentos, quando meus senhores tentavam me espancar até me deixar manso, eu era como esses homens. Não me importava o suficiente para ser egoísta. Eu era como um animal, agia sem refletir. Sil franziu a testa. Não era de se admirar. Ele mesmo não entendia o que estava dizendo. Porém, enquanto falava, começou a desenvolver o raciocínio. Eu mostrei a eles que nós podemos sobreviver, mas isso não significa nada se suas vidas não valerem a pena. Eles nunca vão se importar. É como lhes dar pilhas de esferas, mas não lhes oferecer nada que possam comprar. Entendi, disse Sil. Mas o que você pode fazer? Kaladin olhou para o acampamento de guerra. A fumaça de diversas fogueiras subia da planície rochosa. Não sei, mas acho que vou precisar de muito mais plantas. Naquela noite, Kaladin, Teft e Rocha caminharam pelas ruas improvisadas do acampamento de Sadeias. Nomon, a lua do meio, brilhava com sua pálida luz branco-azulada. Lampiões a óleo estavam pendurados à frente de alguns prédios, indicando tavernas ou bordéis. Esferas poderiam proporcionar uma luz mais consistente e renovável, mas era possível comprar um lote de velas ou um odre de óleo por apenas uma esfera. A curto prazo, saía mais barato, principalmente se as lâmpadas fossem ficar em locais onde pudessem ser roubadas. Sadeias não impuseram um toque de recolher, mas Kaladin já aprendera que, para um carregador de pontes, era melhor permanecer próximo ao barracão durante a noite. Soldados semi-embriagados em uniformes sujos perambulavam pelas ruas, cochichando nos ouvidos das prostitutas ou contando vantagens para os amigos. Também gritavam insultos para os carregadores, rindo alto. As ruas pareciam escuras, apesar dos lampiões e do luar, e a natureza desordenada do acampamento, que mesclava estruturas de pedra com cabanas de madeira e algumas tendas, criava uma atmosfera de desorganização e perigo. Kaladin e seus 2 companheiros abriram caminho para um grande grupo de soldados. Embora estivessem com as túnicas desabotoadas, eles não estavam muito embriagados. Um deles olhou para os carregadores, mas os 3 homens juntos, sendo um deles um musculoso papaguampas, foram suficientes para dissuadi-lo de fazer algo mais que rir e empurrar Kaladin ao passar. O homem cheirava a suor e cerveja barata. Kaladin se controlou. Se reagisse, teria o pagamento retido. Não estou gostando disso, disse Teft, olhando por cima do ombro para o grupo de soldados. Vou voltar para o acampamento. Você fica, rosnou Rocha. E Teft revirou os olhos. Você acha que tenho medo de um chule molenga como você? Eu vou, se eu quiser, e... Teft, disse Kaladin calmamente. Precisamos de você. Precisar. Uma palavra que exercia um estranho efeito sobre os homens. Alguns corriam ao ouvi-la, outros ficavam nervosos. Teft parecia estar ansioso por ela. Ele balançou a cabeça, resmungou baixinho, mas permaneceu com eles. Logo chegaram ao pátio dos carroções, uma área rochosa no lado oeste do acampamento. À noite, estava deserto, com os carroções posicionados em longas fileiras. Chules dormiam em um cercado próximo, parecendo pequenas colinas. Kaladin avançou lentamente, atento às sentinelas,
mas pelo jeito ninguém se preocupava com a possibilidade de que algo tão grande quanto um carroção pudesse ser roubado em uma área militar. Rocha o cutucou, apontando para o cercado dos chules. Um solitário garoto, sentado em um mourão da cerca, olhava para a lua. Os chules eram valiosos o bastante para serem vigiados. Pobre garoto! Quantas noites será que precisava passar vigiando aqueles bichos letárgicos? Kaladin se agachou ao lado de um carroção. Os outros dois o imitaram. Ele apontou para uma das fileiras de veículos e Rocha seguiu na direção indicada. Depois, apontou em outra direção. Teft revirou os olhos, mas o obedeceu. Kaladin seguiu pela fileira do meio. Havia uns 30 carroções, 10 em cada fileira, mas a verificação seria rápida. Bastava esfregar os dedos na tábua traseira dos veículos. Ele fizera uma marca no deles. Após alguns minutos, um vulto surgiu na fileira de Kaladin. Rocha. O Papaguampas gesticulou para o lado e exibiu 5 dedos. 5º carroção a partir do início. Kaladin assentiu e se pôs em movimento. Tão logo chegou ao carroção indicado, ouviu um grito baixo vindo da direção seguida por Teft. Contraindo-se, ele olhou na direção da sentinela. O garoto ainda observava a lua, batendo com os pés distraidamente no mourão ao lado. Momentos depois, Rocha e um encabulado Teft se aproximaram dele. Desculpe, sussurrou Teft. A montanha ambulante me assustou. Se eu sou uma montanha, por que você não me ouviu chegar, hein? Grunhiu Rocha. Kaladin sorriu enquanto apalpava a traseira do carroção, indicado procurando o X que entalhara na madeira. Ao encontrá-lo, respirou fundo e se enfiou deitado de costas embaixo do veículo. Os caniços ainda estavam lá, amarrados em 20 feixes, cada qual com cerca de 1 palmo de espessura. Que Ishi, arauto da sorte, seja louvado, murmurou ele, desatando o primeiro feixe. Tudo aí, hein? Disse Teft, inclinando-se e coçando a barba ao luar. Nem acredito que encontramos tantos. Acho que colhemos todos os caniços da planície. Kaladin lhe entregou o primeiro feixe. Sem a ajuda de Sil, eles não teriam colhido nem metade daquela quantidade. Ela tinha a velocidade do vento e parecia ter um sexto sentido para encontrar coisas. Kaladin desprendeu o segundo feixe e o passou adiante. Teft o amarrou no primeiro, formando o feixe maior. Enquanto Kaladin trabalhava, um turbilhão de pequenas folhas brancas penetrou por baixo do carroção e formou a figura de Sil, que pairou ao lado de sua cabeça. Nenhum guarda até onde eu pude ver, só um garoto no cercado dos chules. Sua translúcida silhueta branco-azulada era quase invisível na escuridão. Espero que esses caniços ainda estejam bons, sussurrou Kaladin. Se secaram demais. Vão estar bons. Você está sempre preocupado. Encontrei umas garrafas para você. Encontrou? Disse ele, tão entusiasmado que quase se sentou. Controlou-se antes de bater a cabeça no fundo da caçamba, e Sil assentiu. Vou lhe mostrar. Eu não posso carregá-las, pesadas demais. Rapidamente, Kaladin desatou os feixes restantes e os entregou ao nervoso Teft. Depois, saiu do espaço em que estava e pegou 2 maços de feixes. Teft pegou mais 2, e Rocha ficou com 3, enfiando um embaixo do braço. Eles precisavam de um lugar onde pudessem trabalhar sem serem interrompidos. As ervas botão pareciam sem valor, mas Gaz encontraria um modo de arruinar o trabalho se soubesse o que estava acontecendo. Primeiro as garrafas, pensou Kaladin, acenando para Sil. Ela os guiou até uma taverna, que parecia ter sido construída às pressas, com madeira de segunda qualidade. Isso não impediu os soldados lá presentes de se divertirem. A agitação deles, porém, fez Kaladin temer que a construção viesse abaixo. Por trás do barraco, em um caixote lascado havia uma pilha de garrafas vazias. O vidro era um material suficientemente precioso para que garrafas fossem sempre reaproveitadas, mas aquelas tinham rachaduras ou gargalos lascados. Kaladin pousou os feixes que carregava e separou 3 quase inteiras. Lavou-as em um barril de água próximo e as enfiou em um saco que levara para aquele propósito. Ao pegar os feixes novamente, dirigiu seus companheiros. Tentem parecer entediados, disse ele. Baixem as cabeças. Os outros 2 assentiram, e todos ingressaram em uma das ruas principais do acampamento. Carregavam os feixes como se estivessem fazendo algum trabalho interno. Daquela vez, atraíram muito menos atenção do que no trajeto de ida. Evitando a serraria propriamente dita,
Eles atravessaram o campo aberto usado pelo exército como área de concentração. Depois, desceram a encosta rochosa que dava acesso às planícies quebradas. Uma sentinela os viu e Kaladin prendeu a respiração, mas o homem não disse nada. Provavelmente presumiu, pela postura deles, que tinham alguma razão para estarem fazendo aquele trabalho. Se tentassem deixar o acampamento de guerra, seria outra história, mas aquele setor, próximo aos primeiros abismos, não estava fora dos limites. Não demorou muito, e eles se aproximaram do lugar onde Kaladin quase se matou. Que diferença alguns dias podiam fazer? Sentia-se outra pessoa, uma estranha mescla do homem que fora, do escravo que se tornara e da criatura arrasada que ainda tentava afastar. Ele se lembrou de estar de pé à beira do abismo, olhando para baixo. Aquela escuridão ainda o aterrorizava. Se eu falhar em salvar os carregadores, aquela criatura arrasada reassumirá o controle, e dessa vez conseguirá seu objetivo. Este pensamento o fez tremer. Ele pousou seus feixes à beira do abismo e se sentou. Os outros dois se aproximaram dele, hesitantes. Você vai jogar os feixes no abismo? Perguntou Teft, coçando a barba. Depois de todo esse trabalho? Óbvio que não, disse Kaladin. Ele fez uma pausa. Na mão brilhava, mas ainda estava escuro. Vocês teriam algumas esferas? Para quê? Perguntou Teft, desconfiado. Para iluminar, Teft. Teft grunhiu e puxou um punhado de esferas de granada. Eu pretendia usar essas esferas hoje à noite, disse ele. As esferas reluziam na palma de sua mão. Tudo bem, disse Kaladin, puxando um caniço. O que seu pai dissera a respeito das ervas botão? Hesitantemente, ele quebrou o topo piloso do caniço, expondo o interior oco. Então, segurou o caniço pela outra ponta e o espremeu com os dedos vigorosamente ao longo do comprimento. 2 gotas de um líquido branco leitoso caíram dentro da garrafa vazia. Kaladin sorriu, satisfeito. Depois, espremeu o caniço de novo. Nada saiu dessa vez, e ele jogou o caniço no abismo. Apesar do que falara sobre chapéus, não queria deixar nenhum indício daquela atividade. Você disse que não ia jogar os caniços no abismo, reclamou Teft. Kaladin ergueu a garrafa. Só depois de tirar isso aqui. O que é isso? Rocha se inclinou, apertando os olhos para observar melhor. Seiva de erva-botão, ou melhor, leite de erva-botão. Não acho que seja realmente uma seiva. De qualquer forma, é um poderoso antisséptico. Anti o quê? Perguntou Teft. Isso espanta os esprenos de putrefação, disse Kaladin, que provocam infecções. Este leite é um dos melhores antissépticos que existem. Funciona até mesmo em um ferimento já infeccionado. O que era uma coisa boa, pois esprenos de putrefação já se arrastavam sobre os ferimentos de Leiten, que haviam adquirido uma alarmante cor vermelha. Teft grunhiu e olhou para os feixes. Há um bocado de caniços aqui. Eu sei, replicou Kaladin, entregando uma das garrafas restantes para ele e a outra para a Rocha. Fico feliz por não ter que fazer esse trabalho sozinho. Teft suspirou, mas sentou-se e desamarrou um feixe. Rocha fez o mesmo sem reclamar, sentando-se de pernas dobradas e segurando a garrafa com as solas dos pés para trabalhar melhor. Uma suave brisa começou a soprar, agitando alguns caniços. Por que você se importa com eles? Perguntou Teft, por fim. São meus homens. Ser chefe de ponte não é para isso. É para o que a gente decidir, disse Kaladin, notando que Sil se aproximara para ouvir. Você, eu, os outros. Você acha que vão deixar você fazer isso? Perguntou Teft. Os olhos claros e os capitães? Você acha que eles vão prestar atenção o suficiente para notar? Teft hesitou, grunhiu alguma coisa e espremeu outro caniço. Talvez notem, disse Rocha. O homem zarrão espremeu os caniços com uma surpreendente delicadeza. Kaladin jamais pensara que aqueles dedos grossos pudessem ser tão cuidadosos, tão precisos. Os olhos claros notam as coisas que a gente gostaria que não notassem. Teft grunhiu de novo, concordando. Como você veio parar aqui, Rocha? Perguntou Kaladin. Como foi que um papaguampas acabou deixando suas montanhas e vindo para as terras baixas? Você não devia fazer esse tipo de pergunta, filho, disse Teft, apontando um dedo para Kaladin. Nós não falamos sobre os nossos passados. Nós não falamos sobre nada, replicou Kaladin. Vocês dois não sabiam nem o nome um do outro. Nomes são uma coisa, rosnou Teft.
O passado é diferente. Tudo bem, disse Rocha. Eu falo. Teft resmungou, mas se inclinou para ouvir melhor quando Rocha falou. Meu povo não tem espadas fractais, disse Rocha, com sua voz baixa, mas retumbante. Isso não é incomum, respondeu Kaladin. Além de Alecar e Jaquevet, poucos reinos têm muitas espadas, o que era motivo de orgulho para ambos os reinos. Isso aí não é verdade, disse Rocha. Tailena tem 5 espadas e 3 armaduras completas. Todas pertencem aos guardas reais. Os Selaianos têm armaduras e espadas. Outros reinos, como Erdas, têm uma só espada e uma armadura, que são passadas através da linhagem real. Mas nós, os Uncalaquianos, não temos nenhuma espada. Muitos dos nossos Nuatomas são como seus olhos claros, só que não têm olhos claros. Como alguém pode ser um olhos claros sem olhos claros? Perguntou Teft, franzindo a testa. Tendo olhos escuros, respondeu Rocha, como se fosse óbvio. Nós não escolhemos nossos líderes assim. É complicado, mas não interrompa a história. Ele ordenhou mais um caniço e jogou a casca em uma pilha ao lado. Os Nuatomas veem a falta de espadas fractais como uma grande vergonha. Querem muito essas armas. Segundo a crença, o Nuatoma que conseguir uma espada fractal primeiro vai se tornar rei, coisa que nós não temos há muitos anos. Nenhum pico vai lutar contra um pico onde haja um homem com uma dessas benditas espadas. Então você veio comprar uma? Perguntou Kaladin. Nenhum fractário venderia sua arma. Cada qual era uma relíquia distinta, tirada de um dos radiantes perdidos depois da traição. Rocha riu. Comprar? Não somos tão tolos assim. Mas meu Nuatoma conhecia a tradição de vocês, hein? A tradição diz que o homem que matar um fractário pode ficar com a espada e a armadura. Então meu Nuatoma e a casa dele... Nós fizemos uma grande procissão e descemos para encontrar e matar um dos seus fractários. Kaladin quase riu. Imagino que isso se mostrou mais difícil do que vocês pensavam. Meu Nuatoma não era um tolo, disse Rocha na defensiva. Ele sabia que isso aí seria difícil, mas a tradição de vocês nos dá esperança, entende? De vez em quando, um bravo Nuatoma desce para duelar com o fractário. Algum dia, um deles vai vencer e nós teremos fractais. Talvez, disse Kaladin, jogando um caniço vazio no abismo, presumindo que algum deles concorde com um duelo até a morte. Eles sempre duelam, disse Rocha rindo. O Nuatoma traz muitas riquezas e promete tudo ao vencedor. Os seus olhos claros não podem deixar escapar uma oportunidade tão boa. Eles não acham difícil matar um Calaquiano sem espada fractal. Muitos Nuatomas morreram, mas tudo bem, um dia acabaremos vencendo. E ganharão um conjunto de fractais, disse Kaladin. Alecar tem dezenas. Uma já é um começo, replicou Rocha dando de ombros. Mas meu Nuatoma perdeu, então agora sou carregador de pontes. Espere, disse Teft. Você veio de tão longe com seu Lumínobre e, quando ele perdeu, você se juntou a uma equipe de ponte? Não, você não entende, respondeu Rocha. Meu Nuatoma desafiou o Lumínobre Sadeias. Todo mundo sabe que existem muitos fractários aqui nas planícies quebradas. Meu Nuatoma achou mais fácil lutar contra um homem que só tinha armadura fractal, para depois conseguir a espada. E então? Perguntou Teft. Quando meu Nuatoma perdeu para o Lumínobre Sadeias, nós todos passamos a pertencer a ele. Então você é um escravo? Perguntou Kaladin, levantando a mão e apalpando as marcas que tinha na testa. Não, nós não temos isso aí, disse Rocha. Eu não era escravo do meu Nuatoma, era parente dele. Parente, então? Exclamou Teft. Por que, Leque? Você é um olhos claros, então. Rocha riu outra vez, alto e com vontade. Kaladin sorriu involuntariamente. Já fazia muito tempo que não ouvia um riso como aquele. Não, eu era só o Martia, primo dele, como vocês dizem. De qualquer forma, você era parente dele. Nos picos, os parentes de um Lumínobre são seus criados. Que tipo de sistema é esse? Protestou Teft. Você tem que ser criado dos seus parentes? Raios me partam, acho que prefiro morrer. Não é tão ruim, disse Rocha. É que você não conhece os meus parentes, disse Teft, estremecendo. Rocha voltou a rir. Você prefere servir a alguém que não conhece, como esse Sadeias? Um homem que não tem nenhuma relação com você?
Ele balançou a cabeça. Terrabaixistas, você tem ar demais aqui. Isso prejudica a cabeça de vocês. Ar demais? Perguntou Caladim. Isso, respondeu Rocha. Como é que alguém pode ter ar demais? Tem ar em tudo que é lugar. Difícil explicar isso aí. O aletiano de Rocha era bom, mas ele às vezes se esquecia de palavras comuns. Outras vezes, se lembrava delas e falava frases com precisão. Quanto mais rápido ele falava, mais palavras ele se esquecia de acrescentar. Vocês têm ar demais, disse Rocha. Venha até os picos, vocês vão ver. Pode ser, disse Caladim, lançando um olhar a Teft, que deu de ombros. Mas você está enganado a respeito de uma coisa. Você disse que nós servimos a alguém que não conhecemos. Bem, eu conheço o Lumino Briçadeias. Conheço muito bem. Rocha ergueu uma sobrancelha. Arrogante, disse Caladim. Vingativo, ganancioso e corrupto até os ossos. Rocha sorriu. Acho que você tem razão nisso aí. Esse homem não está entre os melhores olhos claros. Não há um melhor entre eles, Rocha. São todos iguais. Eles fizeram muito mal a você? Caladim deu de ombros. A pergunta envolvia feridas ainda não cicatrizadas. Seja como for, seu mestre teve sorte. Sorte de ser morto por um fractário? Sorte de não ter vencido, disse Caladim. Ele ia descobrir que tinha sido enganado. Nunca iam permitir que ele voltasse para casa com a armadura de Sadeias. Bobagem, interrompeu Teft. A tradição é a desculpa que usam para nos condenar, Teft, disse Caladim. É o papel bonito que eles usam para embrulhar suas mentiras e para nos fazer de criados. Teft apertou os lábios. Já vivi muito mais tempo que você, filho. Conheço as coisas. Se um homem plebeu matar um fractário inimigo, eles se tornam olhos claros. É assim que funciona. Caladim deixou o assunto morrer. Se as ilusões de Teft o faziam se sentir melhor no caos daquela guerra, quem era Caladim para dissuadi-lo? Então você era um criado, disse ele a Rocha. No séquito de um lumínobre? Que tipo de criado? Ele se esforçou para encontrar a palavra certa, lembrando-se da época em que interagira com Wistel ou Rochon. Lacaio, mordomo. Rocha riu. Eu era cozinheiro. Meu Nuatoma não viria para as terras baixas sem seu cozinheiro. A comida de vocês tem tantos temperos que vocês não conseguem sentir o gosto de outra coisa. Podem muito bem comer pedras temperadas com pimenta. Logo você falando de comida, disse Teft, com ar carrancudo. Um papaguampas? Caladim franziu o senho. Por que chamam vocês assim? Porque eles comem as guampas e as conchas das coisas que pegam, explicou Teft. As partes externas. Rocha sorriu com expressão saudosa. Ah, e é tão gostoso. Vocês realmente comem as conchas? Perguntou Caladim. Nós temos dentes muito fortes, respondeu Rocha orgulhosamente. Mas pronto, isso aí é a minha história. O Lumino Briçadeias não sabia bem o que fazer com a maioria de nós. Uns foram ser soldados, e outros foram trabalhar na casa dele. Eu preparei uma refeição para ele, e ele me mandou para a equipe de pontes. Rocha fez uma pausa. Eu posso ter, dado uma melhorada na sopa dele. Melhorada? Disse Caladim, erguendo uma sobrancelha. Rocha pareceu constrangido. Veja bem, eu estava muito irritado com a morte do meu Nuatoma, e pensei, esses terrabaixistas já estão com as línguas queimadas por causa dessa comida deles. Eles não têm paladar, então... Então o quê? Perguntou Caladim. Cocô de chule, admitiu Rocha, mas parece que tem um gosto mais forte do que eu pensava. Espere aí, disse Teft. Você pôs cocô de chule na sopa do grão-príncipe Sadeias? Botei, admitiu Rocha. Na verdade, botei no pão também, e usei como guarnição no lombinho de porco, e fiz um molho picante para os garames amanteigados. Descobri que o cocô de chule tem muitas utilidades. Teft soltou uma gargalhada. Achou tanta graça que chegou a cair no chão, a ponto de Caladim recear que ele rolasse para o abismo. Papaguampas, disse Teft finalmente. Vou lhe pagar uma bebida. Rocha sorriu. Caladim balançou a cabeça impressionado, e de repente tudo fez sentido. O que foi? Perguntou Rocha ao ver sua expressão. É disso que nós precisamos, disse Caladim. Disso, é o que estava me fazendo falta. Rocha hesitou. Cocô de chule? É disso que você precisa?
Teft deu outra gargalhada. Não, disse Caladim. Bem, vou mostrar a vocês, mas primeiro precisamos dessa seiva de erva-botão. Mal haviam ordenhado um feixe e ele já estava com os dedos doloridos. E você, Caladim? Perguntou Rocha. Já lhe contei minha história. Você vai me contar a sua? Como você arrumou essas marcas na testa? Disse Teft, secando os olhos. Você cagou na comida de quem? Você não disse que era tabu perguntar do passado de um carregador de pontes? Você fez Rocha contar o dele, filho, disse Teft. Então é justo. Quer dizer que se eu contar minha história, você conta a sua? Teft ficou sério imediatamente. Veja só, eu não vou... Eu matei um homem, disse Caladim. Isso aquietou Teft. Rocha se aprumou. Sil, notou Caladim, estava olhando para ele com interesse, o que era inusitado em se tratando dela. Em geral, sua atenção se dispersava rapidamente. Você matou um homem, disse Rocha, e virou escravo? A punição para homicídio geralmente não é a morte? Não foi homicídio, disse Caladim baixinho, pensando no barbudo maltrapilho que lhe fizera as mesmas perguntas no carroção. Na verdade, alguém muito importante me agradeceu por isso. Quando ele não continuou, Teft insistiu. E aí? E aí? Disse Caladim, olhando para um caniço. Nomon estava se pondo a oeste, e o pequeno disco verde de Michin, a última lua, estava se levantando a leste. E acontece que os olhos claros não reagem muito bem quando alguém recusa seus presentes. Os outros esperaram que ele prosseguisse, mas Caladim permaneceu em silêncio, manuseando os caniços. Ficou surpreso ao descobrir como ele era penoso lembrar o que acontecera no exército de Amaran. Ou por terem notado seu estado de espírito, ou por acharem que ele já dissera o bastante. Os outros voltaram ao trabalho e não fizeram mais perguntas.